O fim de semana será de folga para os atletas do Inter que venceram na última quinta-feira a equipe do São José pelo placar de 2-0. A reapresentação é só na segunda, portanto os trabalhos estão sendo feitos principalmente nos bastidores e no mercado de transferências. Arangues está fechado, assim como Luiz Adriano, e a direção mira todas as suas fichas para avançar por Ener Valencia, uma negociação muito complexa, complicada e que tem concorrentes fortes nesta briga. Além disso, não avançou com o Cuéllar, mas a direção tenta outro volante colombiano, este que joga aqui no Brasil, no interior paulista. A gente fala também sobre a grande notícia deste sábado para o Inter, que se manteve na vice-liderança do Gauchão. Esse é o Diário do Inter KTO de sábado, 18 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Folga para os jogadores que estão descansando, muitos viajaram, estão aproveitando o carnaval e só se reapresentam na tarde de segunda-feira. E aí o Inter vai ter toda uma semana para trabalhar pensando no compromisso do outro sábado contra a equipe do Aimoré. E a tendência é que para este jogo de sábado até lá já tenham reforços no elenco, pelo menos 2, e eu falo sobre isso na sequência, tá? Porque se o dia foi de folga no CT para os jogadores, não deixou de ter notícias importantes dentro de campo. E essa notícia veio de Erechim, o empate 2-2 do Ipiranga contra a equipe do Brasil de Pelotas, que faz com que o Inter se mantenha na vice-liderança do Campeonato Gaúcho. Importante para o Inter decidir a semifinal em casa e aí ter a normalidade de, quem sabe, um caminho livre até a final para fazer um clássico Grenal na decisão. Tudo isso vai se encaminhando, o Grêmio encaminhando sua primeira colocação, o Inter agora se estabelecendo na vice-liderança, a normalidade do Campeonato Gaúcho ela vai ocorrendo. Mas uma importante notícia do empate lá em Erechim, Ipiranga e Brasil de Pelotas, o Inter se consolida na vice-liderança da competição, oscilou em determinado momento ali no campeonato, mas agora volta a se estabelecer como o vice-líder do campeonato, tá? Mas eu quero falar já do mercado de transferências. Todas as fichas, todas as atenções, o assunto do momento é Ener Valencia. Se a gente sabe que o Luiz Adriano está fechado, deve chegar no próximo domingo, nesse domingo agora, amanhã ou segunda-feira, chega durante esse feriado de carnaval. O Arangues está fechado, o Inter tenta a liberação junto ao Bayer Leverkusen para que ele possa vir já antes do término do seu contrato lá na Alemanha. O Ener Valencia é um jogador que o Inter quer trazer para ser o seu centroavante, mas é uma negociação bem complexa e que o Inter está investindo bastante, tanto de tempo quanto também de capacidade financeira. Na tarde desse sábado, eu publiquei aqui um vídeo trazendo um react dos lances de Ener Valencia no Fenerbahçe. O cara tá tendo uma temporada brilhante por lá. Tá jogando muito no Fenerbahçe. Artilheiro da equipe na competição, 23 gols nos últimos 30 jogos. Tá jogando muito. E aí que tem o grande problema pro Internacional. Porque o Fenerbahçe está buscando a renovação contratual com Ener Valencia. E o staff do jogador diz que o foco do Ener Valencia está em renovar com o Fenerbahçe. Aí tem duas possibilidades dessa história. A primeira é o Ener Valencia estar, através do seu empresário, dizendo isso para não se inviabilizar nesse restante de contrato que ele tem por lá. Ele tem contrato até o dia 30 de junho. E aí ele pode, não, eu quero sair, mas não vou manifestar agora o meu desejo de sair, e aí vou dar aqui indicativos de que eu estou tentando renovar. E o segundo é ele estar recebendo interesse do Inter, tem outras propostas na mesa dele também, do mundo árabe, para conseguir um aumento e para conseguir renovar. E isso pode acontecer. E não tem como a gente cravar isso agora. Isso vai muito do feeling dos dirigentes que estão conversando com o Ener Valencia e que estão conversando com o staff do jogador. O Inter está bem focado no Ener Valencia. E esse foco da direção colorada em cima do Ener Valencia me leva a ter um otimismo, inclusive da parte do Inter, de ter recebido alguma sinalização do jogador de eu não quero ficar aqui, eu quero ir para a América do Sul. E aí, essa versão do empresário seria mais um despiste mesmo para o ambiente dele lá na Turquia não ficar bom. De qualquer maneira, Ener Valencia é a grande pauta do momento. Eu quero falar sobre volantes, tá?
O Inter teve reuniões com o staff de Cuéllar e com pessoas ligadas ao Al Hilal para tentar a liberação do Cuéllar e não avançou. O Al Hilal é irredutível quanto à liberação de seus jogadores pelo transfer ban que tem e pelo dinheiro que investiu também no grupo de atletas. Só quer liberar o Cuéllar por grana e o Inter não vai comprar o Cuéllar do Al Hilal. O que faz com que o Inter recue na tentativa de contratar esse volante colombiano. E tente outro volante colombiano. Ontem eu falei aqui do Richard Rios, tá? Volante do Guarani de Campinas, formado na base do Flamengo, colombiano, 22 anos de idade. O Inter fez uma proposta ao Guarani pelo Richard Rios. E essa proposta foi rejeitada pelo clube paulista, que entendeu, inclusive, que a proposta foi muito, muito, muito baixa. Muito mais baixa do que aquilo que o Guarani já havia imaginado receber e imaginado aceitar. Então, por enquanto, não avançou. Mas o Inter fez uma tentativa e acha esse jogador interessante, o Richard Rios. Mas, por enquanto, proposta muito baixa, tá? Eu quero falar também sobre Moisés, tá? Surgiu hoje na imprensa uma confirmação importante para o futuro do Internacional, que é a opção de compra do CSKA pelo Moisés. Algo que a gente já esperava e que inclusive o Inter já espera desde que emprestou o Moisés na metade do ano passado, tá? O CSKA já sinalizou que agora na metade do ano vai comprar o Moisés. O preço, US$ 1,5 milhão, que dá aí 8, quase 9 milhões de reais pelo passe do Moisés. Aí tem um detalhe, o Inter tem 30%, o Corinthians tem 30%. Esse valor ele vai ter que ser rateado entre as partes. O Inter vai ter que dividir esse valor com o Corinthians pelo Moisés. Mas são 8 milhões de reais que serão investidos pela equipe do CSKA, pelo lateral esquerdo do Inter, que está jogando muito bem, é titular inclusive lá no futebol russo. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Eu quero passar aqui algumas odds desse domingo de futebol. Por exemplo, Premier League. Tem Manchester United contra Leicester. Odd do United 1,63, odd do empate 4,33, odd do Leicester está pagando 5. A gente vai ter nesse domingo também Barcelona e Cádiz pela La Liga. Odd do Barcelona 1,2, empate 7, odd do Cádiz está pagando 14. Pelo Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol. Corinthians está pagando 1,5, empate está pagando 3,75 e o Mirassol está pagando 6. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!